Suma Teológica. A primeira parte. Pergunta 9. Sobre a imutabilidade de Deus. Dividido em 2 artigos. Consequentemente, devemos considerar a imutabilidade e a eternidade divinas, que resultam da imutabilidade. Em relação à imutabilidade, há 2 questões. Primeiro, se Deus é absolutamente imutável. Em segundo lugar, se o ser imutável é propriedade de Deus. Artigo 1. Se Deus é absolutamente imutável. O primeiro passo é o seguinte. Parece que Deus não é completamente imutável. Pois tudo que se move é de alguma forma mutável. Mas, como Agostinho diz literalmente em Gênesis 8, o Espírito Criador não se move nem através do tempo nem através do lugar. Portanto, Deus é de alguma forma mutável. 2. Além disso, Sabedoria 7h24 disse da sabedoria que ela é mais móvel que todos os celulares. Mas Deus é a própria sabedoria. Portanto, Deus é móvel. 3. Além disso, ser aproximado e afastado significa movimento. E tais coisas são ditas de Deus nas Escrituras, TG 4h08, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Portanto, Deus é mutável. Mas é contrário ao que é dito em Mal 3h06, eu sou Deus e não mudo. Eu respondo que, pelo exposto, fica demonstrado que Deus é completamente imutável. Em primeiro lugar, porque foi demonstrado acima que existe um certo ser primeiro, que chamamos de Deus, e que tal ser primeiro deve ser um ato puro, sem mistura de qualquer poder, porque o poder é simplesmente posterior ao ato. Agora, tudo que é mudado de alguma forma está de alguma forma em potencial. Disto fica claro que é impossível mudar Deus de alguma forma. Em segundo lugar, porque tudo que se move permanece proporcionalmente a alguma coisa, e proporcionalmente alguma coisa passa, assim como aquilo que se move da brancura para a negritude permanece segundo a sua substância. E assim, em tudo que se move, observa-se alguma composição. Ora, foi demonstrado acima que em Deus não há composição, mas ele é absolutamente simples. Portanto, é claro que Deus não pode ser movido. Terceiro, porque tudo que se move adquire pelo seu movimento algo e alcança aquilo que antes não alcançava. Mas Deus, sendo infinito, compreendendo em si toda a plenitude da perfeição de todo ser, não pode adquirir nada, nem estender-se a nada que antes não tenha alcançado. Portanto, o movimento não é de forma alguma apropriado a si mesmo. E é por isso que alguns dos antigos, como que compelidos pela própria verdade, sustentavam que o primeiro princípio era inabalável. A primeira resposta, portanto, Agostinho fala ali de acordo com a maneira como Platão disse que o primeiro movimento se move por si mesmo, chamando toda operação de movimento, segundo o qual também se diz que certos movimentos compreendem, desejam e amam. Portanto, porque Deus se entende e se ama, segundo isto diziam que Deus se move, mas não segundo o fato de haver movimento e mudança de existir no poder, como agora falamos de mudança e movimento. Resposta à segunda objeção, disse que a sabedoria é móvel na semelhança, na medida em que estende a sua semelhança até as últimas coisas. Pois não pode haver nada que não provenha da sabedoria divina através de uma certa imitação, como do primeiro princípio eficaz e formal, assim como as obras de arte procedem da sabedoria do artífice. Assim, portanto, na medida em que a semelhança da sabedoria divina procede gradativamente, desde o mais elevado, que participa mais de sua semelhança, até as coisas mais inferiores, que participam menos, disse que há um certo processo e movimento da sabedoria divina. Nas coisas, como se disséssemos que o sol vai até a terra, como um raio de luz ele desce até o chão. E é assim que Dionísio explica, capítulo 1 Cael. Aqui, dizendo que todo o processo de manifestação divina chega até nós pelo movimento do Pai das luzes. Resposta à terceira objeção, tais coisas são ditas metaforicamente de Deus nas Escrituras. Pois assim como se diz que o sol entra ou sai de uma casa, na medida em que seu raio atinge a casa, assim, disse que Deus se aproxima de nós ou se afasta de nós, na medida em que percebemos a influência de sua bondade, ou falhamos nela. Artigo 2º. Se é propriedade de Deus ser imutável. O segundo ponto é o seguinte. Parece que um ser imutável não é propriedade de Deus. Pois o filósofo diz, na segunda metáfise,
que a matéria está em tudo que se move. Mas certas substâncias criadas, como os anjos e as almas, não têm matéria, como parece a alguns. Portanto, ser imutável não é propriedade de Deus. 2. Objeção 2. Além disso, tudo que é movido é por causa de algum fim, portanto, aquilo que já atingiu o seu fim último não é movido. Mas certas criaturas já atingiram o seu fim último, como todos os bem-aventurados. Portanto, algumas criaturas são imóveis. 3. Além disso, tudo que é mutável é variável. Mas as formas são invariáveis, pois é dito no livro dos 6 princípios que uma forma é uma essência simples e imutável que consiste em, portanto, não é apenas o ser próprio de Deus que é imutável. Pelo contrário, o que diz Agostinho, no seu livro de Natura Bono, só Deus é imutável, mas as coisas que ele fez, porque surgiram do nada, são mutáveis. Eu respondo que só Deus é completamente imutável, mas toda criatura é de alguma forma mutável. Pois é preciso saber que algo pode ser considerado mutável de duas maneiras, de uma maneira, pelo poder que existe nela, de outra maneira pelo poder que está no outro. Pois todas as criaturas, antes de existirem, não podiam existir por nenhum poder criado, uma vez que nenhuma coisa criada é eterna, mas somente pelo poder divino, na medida em que Deus foi capaz de trazê-las à existência. E assim como depende da vontade de Deus que Ele faça as coisas existirem, também depende da sua vontade que Ele conserve as coisas na existência, pois Ele as preserva na existência de nenhuma outra maneira senão dando-lhes sempre existência, de modo que se Ele retirasse sua ação deles, tudo seria reduzido a nada, de modo que fica claro em Agostinho, quarta super general para pouco. Assim como, então, estava no poder do Criador que as coisas existissem, antes de existirem em si mesmas, também está no poder do Criador, depois de existirem em si mesmas, que não existam. Assim, portanto, através do poder que está no outro, nomeadamente em Deus, eles são mutáveis, na medida em que poderiam ser trazidos do nada à existência por Ele, e podem ser reduzidos do ser à inexistência. Mas se diz que algo é mutável através de um poder que nele existe, então também, de alguma forma, toda criatura é mutável. Pois existe um duplo poder na criatura, isto é, ativo e passivo. Agora digo poder passivo, segundo o qual algo pode atingir sua perfeição, seja em ser ou em atingir um fim. Então, se prestar atenção à mutabilidade de uma coisa de acordo com o seu potencial para ser, então não há mutabilidade em todas as criaturas, mas apenas naquelas em que aquilo que é possível nelas pode existir sem ser. Portanto, nos corpos inferiores há mutabilidade de acordo com o seu ser substancial, porque a sua matéria pode existir com a privação da sua forma substancial, e quanto ao seu ser acidental, se o sujeito simpatizar com a privação do acidente, assim como este sujeito, o homem, simpatiza com o não branco e, portanto, pode ser mudado de branco para não branco. Mas se houver tal acidente como resultado dos princípios essenciais do sujeito, a privação desse acidente não pode permanecer no sujeito, portanto, o sujeito não pode ser mudado de acordo com esse acidente, assim como a neve não pode tornar-se preta. Mas nos corpos celestes a matéria não é compatível com a privação da forma, porque a forma completa toda a potencialidade da matéria, e portanto não são mutáveis de acordo com o ser substancial, mas segundo o ser local, porque o sujeito simpatiza com a privação deste ou daquele lugar. Mas as substâncias incorpóreas, por serem elas mesmas formas subsistentes, que, no entanto, têm em seu próprio ser a potência de agir, não compartilham consigo mesmas a privação desse ato, porque o ser segue a forma, e nada se corrompe exceto pelo fato de que perde a forma. Portanto, na própria forma não há poder de não existir, e, portanto, tais substâncias são imutáveis e invariáveis de acordo com o seu ser. E é isso que diz Dionísio, capítulo 4. Da divisão. Non, que as substâncias intelectuais criadas são puras de geração e de toda variação, assim como são incorpóreas e imateriais. Mas ainda permanece neles uma dupla mutabilidade. Eles são um porque têm potencialidade para o fim e, portanto, há neles mutabilidade de acordo com a escolha do bem ao mal, como diz Damasceno. Outros de acordo com o lugar, na medida em que são capazes, pelo seu poder finito, de chegar a certos lugares que antes não alcançavam, o que não se pode dizer de Deus, que preenche todos os lugares com o seu infinito, como foi dito acima. Assim, portanto,
Em cada criatura há um poder de mudança, seja segundo o seu ser substancial, como corpos corruptíveis, ou por serem apenas locais, como os corpos celestes, ou de acordo com a ordem até o fim e a aplicação do poder às diferentes coisas, como nos anjos. E universalmente todas as criaturas são comumente mutáveis de acordo com o poder do Criador, em cujo poder está a sua existência e a sua inexistência. Portanto, visto que Deus não é mutável em nenhum desses aspectos, é próprio dele ser completamente mutável. A primeira resposta, portanto, essa objeção procede daquilo que é mutável de acordo com seu ser substancial ou acidental, pois os filósofos trataram de tal movimento. A segunda resposta, que os anjos bons, acima da imutabilidade do ser, que lhes pertence segundo a sua natureza, têm a imutabilidade da eleição pelo poder divino. No entanto, a mutabilidade permanece nele segundo o seu lugar. Resposta à terceira objeção. Disse que as formas são invariáveis porque não podem ser objeto de variação. No entanto, estão sujeitas à variação na medida em que o sujeito varia de acordo com elas. Disto fica claro que, conforme o que são, variam desta maneira, pois não se diz que seres são sujeitos do ser, mas porque algo é para eles.